A noite em que Davi desapareceu. Cidade pequena. Vida tranquila e serena. Davi, um homem simples, adorava suas rotinas diárias. Café ao nascer do sol, trabalho na usina, jantar com a família. 17 de julho. Tempestade furiosa e implacável. Chuva forte açoitava as janelas. Davi parecia nervoso, inquieto. Ele continuava olhando para fora, para a escuridão rodopiante além da janela. O jantar terminou. Ele se desculpou, saiu na tempestade. Nunca mais voltou. As buscas foram inúteis. Nenhuma pista, nenhuma evidência. Seu desaparecimento, um mistério arrepiante. Os anos passaram. A cidade cochichava. A família sofria. Sofia, sua irmã mais nova, agarrava-se à esperança. Ela se apegava às memórias de infância, ao eco de suas risadas em sua velha casa na árvore. A investigação policial, arquivada. Os arquivos do caso, acumulando poeira. 7 anos. Uma vida inteira. A esperança diminuía. A vida continuava. Mas a cicatriz permanecia, uma ferida aberta no coração de sua pequena cidade. Uma noite fria de março. O vento uivava, como naquela fatídica noite de julho. Sofia acordou assustada. Uma batida. Lenta, deliberada. O terror a dominou. Ela abriu a porta hesitante. De pé ali, uma figura. Alta, magra, encharcada. Ele olhou para cima, seus olhos refletindo a luz fraca da varanda. Familiar, mas diferente. Sofia. Ele sussurrou, sua voz rouca, como se não fosse usada há anos. Sou eu. Sou o Davi. Ele estava mais magro, mais pálido. Sua aparência era um reflexo de um sofrimento profundo, algo que ninguém poderia imaginar. Seus olhos, antes calorosos e vivos, agora continham um vazio assustador. Era como se a luz dentro dele tivesse sido apagada, deixando apenas sombras. Ele se movia como um estranho, seus gestos rígidos, desajeitados. Cada passo parecia um esforço, como se ele estivesse aprendendo a andar novamente. Ele mal falava, seu silêncio ensurdecedor. As palavras pareciam ter fugido dele, deixando apenas um eco de quem ele costumava ser. Ele alegou não se lembrar dos últimos 7 anos. A confusão em seu rosto era evidente, como se ele estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeça impossível. Ele não conseguia explicar seu desaparecimento. Cada tentativa de falar resultava em um silêncio doloroso, uma luta interna visível. Seu retorno foi uma paródia macabra de sua reunião. A alegria esperada foi substituída por uma tensão palpável, um desconforto que ninguém conseguia ignorar. Sofia estava dividida entre o alívio e a inquietação. Ela queria acreditar que ele estava de volta, mas algo dentro dela sabia que ele não era o mesmo. Este era o Davi, e ainda assim, não era o Davi. A familiaridade de seu rosto contrastava com a estranheza de sua presença. O homem que voltou não era o irmão que ela conhecia. Cada olhar, cada gesto, tudo parecia errado, como uma cópia imperfeita. Ele era uma casca, habitada por algo perturbador, algo desconhecido. A presença dele era inquietante, como se ele trouxesse consigo um fragmento de um pesadelo. Ocorrências estranhas assolaram seu retorno. Sussurros na calada da noite. Objetos se movendo inexplicavelmente. Uma brisa fria o seguia, esfriando o ar. Ele olhava fixamente para o nada, murmurando em uma língua que ninguém entendia.
Sua presença era um peso enorme, sufocando a alegria de sua casa. Ele era um fantasma vivo, assombrando suas vidas. O medo substituiu o alívio. Os moradores da cidade, antes solidários, agora o evitavam. Seus sussurros o seguiam como uma maldição. Ele não está bem. Algo está errado. Uma noite, Sofia acordou de um sonho assustador. Ela estava coberta de suor, seu coração batendo forte no peito. No sonho, ela viu Davi em pé em um campo, banhado por uma luz branca e sinistra. A cena era tão vívida que parecia real. Ele se virou lentamente, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural que a fez tremer. Ele falou, sua voz ecoando em sua cabeça. Eles não acreditaram em mim, mas você vai acreditar. Você vai ver. As palavras ressoaram em sua mente. Ela acordou com um grito sufocado, seu coração batendo forte. O medo ainda estava presente, como se o sonho fosse uma premonição. O sonho parecia real, uma premonição. Sofia não conseguia afastar a sensação de que algo terrível estava para acontecer. Na manhã seguinte, ainda perturbada, ela encontrou uma pequena caixa de madeira esculpida escondida debaixo da cama de Davi. Estava gelada ao toque, emanando um frio anormal que fez seus dedos tremerem. Davi a pegou segurando a caixa, seus olhos arregalados de medo. Ele sabia que algo estava muito errado. Antes que ele pudesse impedi-la, Sofia abriu a caixa. Estava vazia, mas parecia conter um segredo invisível. Mas quando ela olhou para dentro, uma onda de tontura a atingiu. Era como se o vazio estivesse cheio de memórias esquecidas. Visões brilharam diante de seus olhos. Símbolos estranhos, luzes ofuscantes e uma sensação de imenso poder. Ela sentiu como se estivesse conectada a algo muito maior. Quando ela olhou para cima, Davi havia sumido. Ele estava ali um momento antes, e agora, nada. O quarto estava vazio, o ar denso com um silêncio arrepiante. Era como se o próprio tempo tivesse parado. O homem que voltou, o homem que parecia seu irmão, havia desaparecido mais uma vez. Ele era uma sombra do passado, um enigma. Ele deixou para trás mais perguntas do que respostas. Quem era ele? Por que ele voltou? O que aconteceu com ele durante aqueles 7 anos? Onde ele esteve e o que ele viu? E o que ele desencadeou em seu mundo? As respostas estavam lá fora, esperando para serem descobertas.